e a tributação de dividendo em cima de uma carga tributária que já é muito alto para essas pessoas. É basicamente sócio de empresa que vai pagar isso, que já paga na pessoa jurídica alguma coisa aí, de 30 alto a 40 alto, tá? Alguma coisa nessa natureza. Eu acho o seguinte, eu acho que olhando o track record brasileiro e pensando naquele negócio que em época de eleição tudo vale, depois lá na frente você tem que acertar as contas, tá? Não acho que seja 27 bilhões para começar, eu acho que é mais dinheiro que isso. Tá? Ah, por que você vai assumir isso? Olha, eu não tenho os dados de imposto de renda 2024, a gente não tem, só tem até 2022 para fazer essas contas. Mas eu vou assumir que o governo está subestimando. É natural. Tem várias jabuticabas nisso, tá? Parte do imposto de renda vai diretamente para estados e municípios. Como é que eles vão fazer a compensação dos estados e municípios? Eu ainda não analisei, porque você sabe que o imposto de renda é todo amarradinho, né? Não é que o governo recebe imposto de renda e possa fazer o que quer. Ele é todo amarrado constitucionalmente para onde ele vai. Tá? Então vai ter essa questão. Agora, essa compensação é tributação de dividendo. Eu não sei se vai passar. Eu acho que existe um cenário em que você passa esses 5 mil porque é extremamente popular, né? E você não passa essa tributação de dividendo, e aí você vai ter que lidar com essa jabuticaba, mas vai ser uma jabuticaba a mais que você vai ter que lidar de qualquer maneira dentro do próximo governo. Honestamente, vou falar por mim. Aliás, olha só, eu não estou nem falando da minha situação pessoal, não é por isso. Embora eu sempre vote com o meu bolso também, acho que todo mundo vota com o bolso, eu não vou ser inocente aqui e dizer que eu não voto com o meu bolso. Tá? Sou honesto intelectualmente. Mas, independentemente disso, eu não passaria essa tributação de dividendos. Tá? Porque eu acho ruim. Eu acho ruim institucionalmente. Eu acho que você tributar o trabalho, que o dividendo é o trabalho, né? Você tributar mais o trabalho, principalmente de pessoas que tomam risco e geram valor para o país, porque os sócios de empresa basicamente são tomadores de risco, sim, que empregam milhares e milhões de pessoas e são a força motriz para a gente tirar esse 0% de produtividade. Você vai taxar esse cara, entendeu? Mas, em vez de fazer o seu soul searching pelos seus 27 bilhões, que eu acho que deve ser uns 50, 70, mas você não vai fazer a sua busca por esse valor dentro do orçamento brasileiro, entendeu? Tem várias coisas, tem várias jabuticabas aqui dentro desse orçamento, entendeu? Você tem, até hoje a gente faz uma Zona Franca de Manaus que tudo junto não custa menos do que 50 bilhões, e por que a gente faz isso pela eternidade? Pela eternidade. Você já foi a Manaus? Já morei em Manaus. Já morou em Manaus? Você conhece Manaus, tá? Sim. Manaus é uma realidade de várias cidades brasileiras, tá? A maioria das cidades brasileiras, quando você sai ali do Rio, São Paulo, do eixo principal, são, tirando um centro mais ou menos organizado, são imensas favelas ao redor, sim, sem saneamento, sem estrutura básica. Isso é Manaus. Manaus é uma cidade que o centro histórico está extremamente mal conservado. Tá? Uma cidade que eu gosto muito. Acho legal, gosto de ir na floresta ali, naquela região toda. Mas o centro é mal conservado e ao redor é uma imensa favela. Nada particular de Manaus, tá? Grande parte do Brasil é isso, se for no norte e nordeste. Mas é isso que a gente conseguiu gerar, financiando isso pela eternidade da Zona Franca de Manaus. E você tem que levar e trazer essa mercadoria para o Rio, tá? Num transporte caro. Se você botar todo o custo junto, deve passar de 100 bilhões, né? Não estou falando só renúncia fiscal, o custo que isso tem para a economia como um todo. Eu fazia isso numa região que você jamais faria isso. Você nunca faria uma fábrica em Manaus, pelo amor de Deus. A gente tem nem estrada para chegar lá. Não tem estrada. Você tem que sair para o Rio. Né? Você não faria isso. Então, acho que tem várias jabuticabas brasileiras que têm que ser vistas do ponto de vista que seja justo para o empreendedor brasileiro. Você tributar dividendo que já é pago, né? O imposto na pessoa jurídica e é da pessoa que pode mudar o Brasil, que é a única pessoa que trabalha com risco no Brasil, porque, tipo assim, é fácil você ver as pessoas que deram certo, né? E dizer assim, pô, mas esse cara aqui, olha quanto aqui, esse cara é dono do banco tal, olha quanto é que ele tira de dividendo. Esse é um exemplo de um cara que deu certo, a maioria deu errado, tomou o risco e deu errado. Entendeu? Você não pode ter um bias de olhar as pessoas que deram certo e invejá-las ou dizer que é injusto aquilo que elas têm. Elas fizeram aquilo em grande parte tomando riscos desproporcionais, riscos que a maioria das pessoas não podem nem pensar em conviver. Uma coisa é você trabalhar e receber um cheque no final do mês. Outra coisa é você trabalhar, escrever e dar um cheque para 100 pessoas no final do mês e você não ter o cheque para receber. As pessoas não conseguem não conseguem imaginar, sim, o que é esse estresse de você ser o empreendedor. E é do empreendedor que você precisa. É do cara que pode falir. E é do cara que vai dar certo. Quando o cara dá certo, você quer tributar ele 2 vezes?
Eu não acho que a gente vai mudar o Brasil assim. Pode ser que esse seja o outcome, mas eu acho que não vai mudar o Brasil assim. Eu acho que não passa nas duas casas do jeito que está. Mas eu posso estar redondamente errado com relação a isso. Já vejo no futuro essa tiradinha, assim, o Rui falou que não ia passar. Pode passar. Mas eu não acharia justo com o empreendedor brasileiro. No Brasil tudo é possível, né? Porque eu já vejo muita gente desembarcando do governo, entendeu? E passar isso é dar uma vida nova para esse governo, porque ele fica mais popular com esse pessoal que agora vai estar isento. E enquanto ele vai perder de votos, talvez já tivesse perdido desses 113 mil, uma boa parte, o restante. Mas a minha questão é se realmente a gente vai conseguir arrecadar a ponto de compensar. Não vai. Ou se vai ter um efeito deletério até. Porque, por exemplo, a gente tem vai embora, né? Exato, a gente tem a Portfel aqui no grupo, que é uma consultoria, para quem quiser inclusive conhecer, vou deixar um link aqui na descrição. E apesar de ter muitos clientes com patrimônio mais baixo, há alguns clientes que puxam essa média muito para cima, porque tem um patrimônio alto investido com a gente, só que esse cara tem ainda mais patrimônio que a empresa dele, na qual a gente não toma conta, e ele vive do dividendo. E aí, com essa tributação nova, ele pagaria muito mais imposto. Então, só quando saiu a notícia, já veio gente ter reunião para conversar sobre possíveis maneiras de driblar isso. E uma maneira que tá na cara, para quem quiser estudar um pouquinho mais, o cara da saída fiscal do Brasil, ele ainda pode passar 183 dias por ano aqui dentro, ou seja, 6 meses, e os outros 6 ele tá em outros locais. Tem gente que já viaja quase 6 meses no ano. A gente conhece pessoas assim do nosso network. Então ele vai para um país onde eles não tributam as rendas que vêm do exterior, ele está isento disso. Porque, por exemplo, essa tributação não é na hora. Ela vai vir na declaração, e quem faz declaração é quem é residente fiscal aqui. E aí vai ver, você não pagou o mínimo de imposto aqui, não bateu os 10%, então você agora vai ter que pagar. Se o cara já não declara mais aqui, ele não tem que pagar. Mas ele quer tirar na fonte. Não, ele está na fonte que ele quer tirar? Na fonte que ele quer, lógico. Se for na fonte, aí é outra linha. Acabou de escutar o que você falou e já está na fonte, mano. Ainda tem isso? Está assistindo os sócios. Porque na declaração, o cara para de fazer declaração, pô. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que, tipo assim, meu pai falava, Rui, tudo que o dinheiro paga é barato. Tá? E é verdade, depois você viver um certo... Não estou falando aqui que dinheiro é irrelevante. Antes de dizer que dinheiro é irrelevante, melhor você ganhar bastante dinheiro na vida. É para você poder questionar isso. Mas a verdade é que o dinheiro paga barato. Mas as instituições perdidas, elas não voltam. E você criar uma instituição, cada vez mais você taxa o trabalho e taxa a tomada de risco, você não vai mudar o país dessa maneira. Mas de jeito nenhum. Né? Os Estados Unidos são o que são porque você não tem a cultura da inveja, né, do que deu certo, e você pode falir. É normal nos Estados Unidos você falir, não é um crime você falir. Né? Então você vai tentar, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo, mas essa é a cabeça que eu acho que o brasileiro se mira muito na sociedade norte-americana. Tá? Eu passei muito tempo em Londres, eu recebia diversos investidores do mundo inteiro, diversas regiões do mundo. Né? O argentino ia apresentar para você como francês. Eu tenho uma empresa aqui, faço-me o favor de investir comigo, e é uma burocracia enorme. O brasileiro apresentou sempre como americano. Eu estou tomando risco, eu quero tomar esse risco. Eu quero fazer esse negócio crescer. A gente mira muito a sociedade brasileira, embora a gente nem perceba, né? Mas a ideia da Faria Lima, a ideia do mercado financeiro é muito mirada no mercado financeiro norte-americano. Inclusive a quantidade de hedge funds que a gente no Brasil são chamados multimercados, né? O tamanho da indústria financeira que a gente tem em relação ao tamanho da economia brasileira, a maneira que ela tem se desenvolvido é muito mirada, é muito espelho de uma cultura americanizada. E o empreendedorismo brasileiro que existe fortemente, vai numa comunidade no Rio de Janeiro, tá? Passa numa comunidade do Rio de Janeiro, você vê a quantidade de pessoas tomando risco, cabeleireiro, manicures, fazendo negócio para vender dentro da comunidade. O brasileiro é empreendedor. Tá? Só que você precisa dar o crédito a esse cara. Tributar dividendo depois que já foi tributado na pessoa jurídica, você não vai dar essa ideia. Você não vai mudar o país dessa maneira. Pô, se for na fonte é pior ainda, porque o cara vai ter que botar uma alíquota para te devolver depois. Depois, um ano depois. Você vai ter que pagar na fonte. É ainda pior. Aí quando você vai fazer a sua declaração do ano que vem, você vai ter que fazer um encontro de contas. Por exemplo, vamos supor, você tem receita sua, que você recebe fora do dividendo e receita de dividendo, vamos supor. Aí o teu dividendo bate naquele percentual, mas quando você bota com sua renda normal, você não deveria ter pago aquele imposto extra no dividendo. Você vai recuperar isso um ano depois na sua declaração de ajuste. Um ano também e abriu mão do ganho de capital naquele período, você poderia ter aplicado dinheiro. É horrível. Que delicinha, não? Tipo assim, é difícil. Mas, Bruno e Malu, o que a gente tem que mudar no país, cara, é
são instituições. Enquanto a gente não sentar... A minha maior esperança, cara, eu esperava que a gente fosse mais rico hoje do que a gente é, tá? Porque eu vivo com essa renda per capita mediana do Brasil de $10.000. Esse número mágico me acompanha desde a minha carreira inteira. É meio 8 mil, às vezes é meio 12, né? Essa média de $10.000 de renda per capita do brasileiro, ela me acompanha quase a minha carreira inteira. A gente não tá ficando mais rico. Que são quantos anos? Cara, eu tô há uns 30 anos aí, mas eu comecei a perceber isso com mais vigor em 2012, que eu realmente comecei a... Foi quando eu voltei a empreender no Brasil, a ter negócio no Brasil, né? Eu morava fora. E dali para cá eu comecei a olhar mais perto a renda per capita brasileira. Esse número de 10 mil persegue desde então, né? Na verdade, a gente teve um pico em 2014, aí a gente desabou e só voltou ao mesmo nível em 2022. Né? A renda per capita brasileira passou 10 anos praticamente parada. Né? A gente não tem... Só para você ter uma ideia, o Brasil cresceu na última década 8% acumulado.